Pela primeira vez depois de 11 anos, IPCA registra deflação. Preços da soja em alta, os valores passam de $10 por bushel na Bolsa de Chicago. Congresso cria frente parlamentar para tratar da erva mate. O Mercado do Campo desta sexta-feira, 7 de julho, já está no ar. Olá, seja bem-vindo ao Mercado do Campo desta sexta-feira, 7 de julho. Nós abrimos o programa de hoje trazendo informações do dólar. Nós acompanhamos desde o início da semana que a moeda americana teve uma certa estabilidade, marcada já na segunda, e que seguiu aí pela terça-feira também com o feriado de independência dos Estados Unidos. Com isso, vamos ver como é que a moeda americana fecha durante esta sexta-feira. A moeda fechou em R$ 3,28 mais 50, uma queda de 0,48%. A máxima registrada nesta sexta-feira foi de R$ 3,30 mais 70 e a mínima de R$ 3,28, terminando então com essa queda de 0,48%. Já o Ibovespa, depois de começar o dia em queda em função da repercussão também do IPCA. Vamos lá? Só um pouquinho. Não estou conseguindo acessar agora sim a tela do Ibovespa. Terminou então a sexta-feira com uma queda de 0,23%, fechando em 62.322. É com você, Rafaela. Bom, agora falando sobre o crédito rural, a contratação durante o Plano Safra 2016-2017 foi bem baixa. O valor apresentou o pior desempenho da história. Os valores que foram arrecadados pelos produtores rurais durante esse Plano Safra chegaram a 240 milhões de toneladas, foi de 137 bilhões de reais e 200 milhões. Bom, segundo os dados que foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, desde que começaram a ser feitos esses levantamentos na safra 97-98, esse é o pior desempenho. O produtor não acessou o crédito que foi liberado durante o Plano Safra, que valeu de junho do ano passado até junho deste ano e que foi de cerca de 184 bilhões de reais. A contratação, então, ficou em torno de 74,6%. Como eu disse, foi a primeira vez desde a safra 97-98 que os desembolsos representaram menos de 80% de todo o volume que foi disponibilizado pelo Ministério da Agricultura. Sara? No meio dessa semana, nós mostramos que o suco de laranja teve uma queda de 5%. Já no acumulado do mês de junho, de acordo com o relatório do CEAGESP, ele teve uma queda de 20%. Em seguida, a gente vai trazer mais detalhes desse relatório, porque agora a gente vai ver como ficou o preço da laranja durante essa sexta-feira em Nova York. Os contratos para o mês de junho fecharam em $1,32 por libra-peso, mostrando aí uma queda de 2,07%. Já os contratos para setembro fecharam em $1,34 por libra-peso, com uma queda de 2,22%. Os contratos para novembro fecharam em $1,34 por libra-peso, com uma queda de 1,58%. Já os contratos para janeiro do ano que vem, também queda de 1,60%, fecharam em $1,35 por libra-peso. Falando então no mercado de citros ainda, em Mato Grosso do Sul, o que está fazendo sucesso são os sucos orgânicos de laranja e de outras frutas também. Vamos conferir na reportagem. As frutas que chegam até esta fábrica de suco orgânico, que fica em Campo Grande, vêm de pequenos produtores rurais de 8 municípios de Mato Grosso do Sul. Essas frutas, elas vêm dos produtores, que trabalham junto com a gente, eles são certificados com a gente pelo IBD e elas vêm de várias regiões, vêm lá de Ponta Porã, Almoreira, Nova Andradina, Terenos, Anhanduí, toda essa região, a nós que recebemos a fruta dos produtores. O produto só pode ser orgânico, ele não pode ter nenhum tipo de veneno, nada químico, é tudo bem natural mesmo. Nós temos aí o IBD, que certifica as fazendas, as áreas dos produtores, E ela vem uma vez, 2 vezes no ano, é uma inspeção agendada e uma outra inspeção surpresa, e verifica tudo na área do produtor.
A fábrica surgiu em 2011. Além do suco, também são produzidas polpas nos sabores maracujá, abacaxi, limão e tangerina. Essas frutas chegam até nós fazemos toda a coleta e seleção, fazemos toda a higienização e preparo dessas frutas para a gente retirar as polpas. Posteriormente, transformamos as polpas, previamente congeladas, em sucos e todo esse processo de uma forma orgânica, sem nenhum tipo de aditivo ou produtos químicos, desde a fazenda e plantio até a embalagem e entrega ao consumidor. A nutricionista ressalta que um dos benefícios do suco é a baixa concentração de açúcar. Pensando em manter saúde e peso, a gente tem uma redução de calorias no suco, porque ele é simplesmente a polpa do suco com água, que não tem nada de calorias e não tem nenhum aditivo químico. Então isso para a saúde é um benefício, porque a gente consegue estar aí tendo as concentrações realmente de vitaminas e minerais que a polpa, o suco in natura nos proporcionam. No orgânico nós não temos nenhum tipo de aditivo acrescido nesse suco. Então a vida de prateleira dele depende exatamente da temperatura. Então ele é um suco que ele fermenta, é um suco que ele estraga mais rapidamente, porque ele é simplesmente a polpa misturada com água e envasado. E no nosso caso aqui, 2 sabores contêm uma quantidade mínima de açúcar por serem sucos mais ácidos, E aí não agradaria o paladar se fosse apenas o suco. Então a gente coloca uma quantidade mínima apenas para que fique mais viável e mais gostoso a questão do consumo mesmo. O Mercado do Campo faz o primeiro intervalo e já volta com mais informações. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo e agora com informações do mercado do café. Os preços do café, tanto robusta na Bolsa de Londres quanto arábica na Bolsa de Nova York, tiveram queda hoje. De acordo com os especialistas do mercado, Londres acabou acompanhando essa baixa que foi registrada para o café arábica lá na Bolsa de Nova York. Você confere agora o fechamento dos contratos, começando então pelo café robusto negociado na Bolsa de Londres hoje. O contrato de julho ficou a 2.146 dólares por tonelada, queda de 1,64%. Para setembro, 2.111 dólares por tonelada e a queda é de 1,81%. Já o contrato de novembro, a 2.094 dólares por tonelada, teve queda de 1,87% e para janeiro do ano que vem, 2.072 dólares por tonelada, queda de 1,66%. Foi um dia de grande variação no mercado, tanto que os preços mínimos e máximos têm uma grande diferença entre eles, só que os valores acabaram mesmo acompanhando essa baixa e fechando mais perto das cotações mínimas do dia. Os valores na Bolsa de Nova York tiveram essa queda de 0,15% para todos os contratos. Para julho, 1 dólar e 26 centes por libra-peso. Já o contrato de agosto e de setembro fecharam o dia a 1 dólar e 28 centes por libra-peso. E dezembro, 1 dólar e 32 centes por libra-peso. Os contratos haviam passado de 1 dólar e 30 centes por libra-peso na última quarta-feira. Ontem e hoje foram dias de realização de lucro lá na Bolsa de Nova York. Segundo os analistas de mercado, o clima aqui no Brasil, favorável para a colheita e a ausência de geadas, dificulta uma recuperação nos preços para o café. Você confere também como ficaram os valores negociados aqui na Bolsa de São Paulo hoje. Para setembro, o fechamento foi de 153 dólares e 10 centes a saca de 60 quilos. A queda é de 0,33%. Para dezembro, 158 dólares e 25 centes a saca de 60 quilos, queda de 0,16%. E o contrato de setembro de 2018 fica negociado a 164 dólares e 60 centes a saca, uma baixa de 0,15%. A queda, portanto, não foi tão acentuada para os preços do café arábica negociados em Nova York e aqui em São Paulo. Mas as condições de clima favoráveis no Brasil ainda pressionam muito esses dois mercados.
Bom, outra bebida tão estimulante quanto o café é o chimarrão, consumido principalmente na região sul do Brasil. No centro-oeste, a erva mate é utilizada no chamado tereré. As bebidas consideradas uma tradição estão ganhando uma atenção agora no Congresso Nacional, que criou uma frente parlamentar para tratar da produção da erva mate aqui no Brasil. Mais detalhes na reportagem. Quem mora em Mato Grosso do Sul, Paraná e algumas cidades do interior de São Paulo sabe muito bem. Um tereré gelado é uma bebida indispensável para tempos de calor. Já para quem enfrenta o frio da região sul do país, nada melhor do que um bom chimarrão quente. Agora, quem vive em outras regiões do Brasil pode até não prestar atenção, mas consome muito chá derivado da erva mate, o tradicional chá preto. No Congresso Nacional, foi criada uma frente parlamentar com mais de 200 integrantes para discutir e defender a produção da erva mate no país. O objetivo principal da frente é ser o fermento, a mola propulsora dos diversos elos dessa cadeia produtiva, que é muito grande. Nós temos os viveristas que cuidam das mudas, mas tem os produtores. Mas também nós temos os pesquisadores, o pessoal da assistência técnica, tem os ervateiros, tem a indústria. E todos com o mesmo objetivo, querem ter um bom produto para oferecer ao consumidor. Mas nós temos outras coisas também que estão nesse rol da erva mate. Porque não é só chimarrão e tererê que se faz com a erva mate. Nós temos uma gama de bebidas, sucos, chás, de alimentos, biscoitos, bolachas, bolos, entre outros, e também a linha dos cosméticos. Muita gente não sabe disso ainda. Portanto, uma das funções específicas da frente é também dar uma divulgação maior a todas essas potencialidades que a planta chamada erva mate tem, que se produz no Brasil, é a planta mais completa, por isso a gente chama generosa e santa erva mate. A principal bandeira da frente parlamentar é a criação de um selo para proteger o produto e principalmente a relação com outros países do Mercosul que também produzem a erva mate. O selo é algo que todos falam, muitos têm já uma ideia, outros já conseguiram vencer essa etapa e, portanto, a frente vai também posicionar no sentido de auxiliar aqueles que ainda não conseguiram chegar nesse ponto, que efetivamente possam ter o seu selo, possam ter ali a sua marca e o consumidor identificar esse produto, que se tiver porventura algum problema, ele sabe a origem, o nome do produtor, o lote de fabricação. Segundo dados apresentados pela comissão, o Brasil produz mais de 600 mil toneladas de erva mate por ano. O Rio Grande do Sul, seguido do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, são os maiores produtores. A Comissão do Meio Ambiente da Câmara também discutiu nesta semana a produção de erva mate no país. O Dacil Canepa para o SBA. Relatório mensal da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, mostra uma alta no preço dos alimentos de 1,4% no mês de junho, em comparação com maio. Já em comparação com junho do ano passado, essa alta é ainda mais significativa, chegando a 7%. De acordo com esse relatório da FAO, essa alta foi motivada principalmente pelo acréscimo nos preços dos lácteos e dos cereais, além de cotações mais firmes para o mercado de carne. Já os produtos que recuaram foram o açúcar de merara e os óleos vegetais. Acompanhando essa tendência mundial, aqui no Brasil nós também registramos uma alta nos alimentos durante o mês de junho. Essa alta por aqui chegou a 1,31%. O índice de preços é da Companhia de Entrepostos de Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP. E em maio, o setor teve uma queda de 7,91% e nós mostramos aqui no Mercado do Campo. Isso significa, então, que essa alta durante o mês de junho representa uma leve recuperação no setor de alimentos. Por aqui, um dos produtos que mais subiu agora no mês de junho foi a alface, com uma alta de até 63%. O setor de legumes também teve acréscimo, que foi de 4,43%. O legume que teve maior alta foi a abobrinha italiana, que registrou um acréscimo de 48,4%, seguida do pimentão verde, que ficou 47% mais caro. Nas frutas, onde a alta foi de 0,79%, o destaque foi a ameixa estrangeira, que aumentou mais de 200%. Outros destaques também foram o limão Tahiti, o mamão e o abacaxi. Você confere agora informações do tempo com Juliana Rezende. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem.
Olá a todos! Os produtores de feijão do estado de São Paulo já se preparam para começar a semeadura no decorrer das próximas semanas. E esse predomínio de tempo mais seco acaba beneficiando o andamento das atividades no campo. Os índices de umidade do solo, especialmente na maior parte do estado de São Paulo, está acima de 50%, o que acaba beneficiando para o desenvolvimento das lavouras que serão plantadas agora. No decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 12 de julho, não há expectativa de chuva na maior parte do centro-oeste e também do sudeste. Chove principalmente no Rio Grande do Sul, nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo. São pancadas ainda de fraca intensidade que não devem passar dos 15 milímetros. Já ao longo do período seguinte é que essas instabilidades na região sul agora avançam um pouco mais, mas acabam perdendo intensidade. Os acumulados dessa vez são baixos, não devem passar de 5 milímetros, enquanto que na maior parte da região sudeste e do centro-oeste o predomínio é de tempo seco durante o dia 13 até o dia 17 de julho. Já durante o terceiro período, esse predomínio de tempo seco deve persistir, especialmente em partes de Minas Gerais, São Paulo e também centro-oeste. Algumas instabilidades agora na região sul e também em toda a faixa litorânea da região sudeste. Então, durante as próximas semanas, não há expectativa de chuvas expressivas, especialmente no estado de São Paulo, o que acaba beneficiando o andamento do plantio das lavouras de feijão. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. Bom, o brasileiro nos últimos 2 anos ficou muito acostumado com a inflação muito alta, mas o número que chamou a atenção nesta sexta-feira foi divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mostra o índice do IPCA, que é aquele valor que mede a inflação aqui no Brasil. Segundo o IBGE, durante o mês de junho, o valor teve uma deflação, ou seja, ficou negativo. Isso não acontecia há 11 anos, quando o índice chegou a cair 0,21%. Agora, ele ficou em 0,23%, um patamar que não era visto desde 1998. É o resultado mais baixo para a inflação, ou seja, uma situação de deflação do Plano Real todo. Essa deflação é puxada pelas contas de luz e também de alimentos e é resultado da queda de preço generalizada entre as 13 regiões pesquisadas pelo IBGE. São 10 regiões metropolitanas, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e Brasília. Apesar da inflação muito alta ser um problema para a economia brasileira, essa situação de deflação que foi analisada pelo IBGE não é vista como um ponto positivo pelos economistas. Segundo eles, essa queda acontece principalmente por conta de uma falta de consumo no Brasil. E isso também mostra um problema na nossa economia. Bom, no próximo bloco você vai ver os destaques dos mercados de soja e de milho. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, trazendo atualizações no mercado do milho. Nós acompanhamos ao longo da semana algumas quedas no mercado do milho, que representaram alguns ajustes técnicos depois de uma sequência de altas nesse mercado. Vamos ver então como ficaram os preços na Bolsa de Chicago durante essa sexta-feira. Nos vencimentos de julho, a última negociação fechou em $3,82 por bushel. A cotação máxima foi de $3,86 por bushel, alta de 0,52%. Para o mês de setembro, os últimos negócios fecharam em $3,92 por bushel, uma alta de 0,51%. Para dezembro, os contratos fecharam em $4,04 por bushel, também alta de 0,49%. E para os contratos de março, os contratos fecharam então em $4,13 por bushel, uma alta de 0,36%. Já aqui no Brasil, na BMF Bovespa, vamos ver, os vencimentos de julho fecharam em R$ 25,30 a saca, com uma variação positiva de 64%. Os contratos para setembro fecharam em R$ 26,09, alta de 0,66%. Os contratos para novembro fecharam em R$ 27,25 a saca, também alta de 0,93%. E já os contratos para janeiro do ano que vem fecharam em R$ 27,61, com uma variação positiva de 0,65%. E falando no mercado do milho, então vamos para Sorriso, onde está acontecendo ainda a colheita do milho segunda safra. Acompanhe na reportagem. A
A capital nacional do agronegócio, Sorriso, está na reta final com a colheita do milho segunda safra. Quem vai nos falar melhor agora é o diretor do Sindicato Rural, Tiago Stefanello. Pode-se considerar uma safra normal, Tiago? Olha, Pacheco e os ouvintes, é uma safra normal. Estão voltando às produtividades do ano retrasado. Os produtores estão colhendo bem, em cima do que investiram, né? Investiram bem, estão tendo o retorno da produção e não do preço, mas da produção. Choveu no momento certo, né? E isso aí contribuiu muito para o desenvolvimento da cultura. Com certeza, os plantios foram antecipados esse ano. Antecipamos a soja, automaticamente antecipa o plantio do milho. As médias estão boas, alguns problemas pontuais de grãos avariados, mas em vista do montante, a gente acredita que não teremos um grande problema, né? O governo está entrando com os leilões, ajudando o produtor ao escoamento da produção, né? Sorriso tem um grande gargalo aqui, que é a capacidade estática de armazenamento. Não só Sorriso, mas como todo o estado de Mato Grosso. Como é que está agora essa capacidade encerrando a safra do milho, que até agora não deu milho céu aberto aqui, né? Sim, ainda não. A gente acredita que não vai acontecer devido que foi ampliado alguns armazéns, as empresas e o próprio produtor. Nós estamos com um déficit de armazenagem porque vários produtores não venderam comercializaram a soja devido à baixa do preço da soja, das commodities, né? E, consequentemente, não foi retirado esse produto. Não retirando a soja, diminui espaço para o milho. Em cima disso, hoje estamos com filas aí de até 25 horas os produtores, mas isso faz parte do processo. O milho é uma cultura que aguenta a campo, um pouco mais que as demais. O déficit de armazenagem ele é grande ainda no município de Sorriso, devido à grande capacidade de produção que o município tem e os produtores conseguem, né? Ok, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. Você acompanha agora mais informações do tempo com Juliana Rezende. As atividades de colheita das lavouras de café do país seguem avançando e agora, na maior parte das áreas produtoras do Brasil, as atividades já colhidas já avançaram em torno de 50% das áreas produtoras. Essa falta de chuvas, esse predomínio de tempo mais seco nas principais áreas produtoras de café, tem garantido o avanço das atividades no campo. E esse predomínio de tempo seco, especialmente nas áreas mais ao norte do país, é que tem declinado a umidade do solo. Ao longo dos próximos 5 dias, a expectativa ainda é de tempo mais seco, tanto no interior do Nordeste, como também nas áreas mais ao sul da região norte. Isso acaba se estendendo também pelo estado de Rondônia. No decorrer do segundo período, o predomínio ainda é de tempo seco, tanto nas áreas mais ao sul do norte, como também no interior do Nordeste. As instabilidades ocorrem no extremo norte do país e também na faixa leste da região nordeste. Ao longo do terceiro período, esse predomínio de tempo seco ainda não deve se modificar. A expectativa ainda é de sol aparecendo na maior parte do interior do Nordeste, também nas áreas mais ao sul da região norte. No estado de Rondônia, a expectativa ainda é de tempo seco, pelo menos até o dia 22 de julho, e isso acaba beneficiando o andamento das atividades de colheita das lavouras de café. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, pelas informações. Agora, o mercado da soja, os preços tiveram uma forte alta nesta sexta-feira. O clima continua contribuindo para esses ganhos lá na Bolsa de Chicago. Os investidores estão de olho mesmo no tempo lá nos Estados Unidos. E a expectativa é de um clima mais quente, mais seco, que pode prejudicar o potencial produtivo dessas lavouras. Havia uma grande expectativa em relação à safra lá nos Estados Unidos, que tem a maior área da história até hoje. Só que com esse prejuízo que pode ser causado pelo clima, os valores tiveram uma forte alta. Você acompanha o fechamento, os contratos a partir de agosto já passam de $10 por bushel. O contrato de julho fechou hoje a $9,96 por bushel, uma alta de 1,55%. Para agosto, $10,01 por bushel, a alta é de 1,54%. Para setembro, $10,06 por bushel, alta de 1,56%. E o contrato de novembro, negociado a $10,15 por bushel, registra uma alta de 1,62%. Os Estados Unidos também divulgaram hoje o balanço das exportações semanais, que vieram positivos, inclusive para a soja.
E aí, por conta dessa situação, os valores tiveram essa boa elevação hoje, terminando a semana, então, acima de $10 por bushel. Sara? Para fechar a semana, o Mercado do Campo traz uma reportagem especial que mostra a recuperação de um gavião em um centro de animais silvestres. Depois desse período de recuperação, o animal foi devolvido para a natureza. Na agricultura, o gavião tem a função de fazer a limpeza dos campos. Olha só. Mesmo imponentes, eles sofrem com a influência do homem. Esse gavião chimango, que mede entre 37 e 43 centímetros, foi trazido para esse centro de recuperação da Universidade de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. Esse animal foi trazido por um colega, inclusive veterinário, que observava eles na propriedade dele. Era um casal. E um dia o empregado dele encontrou essa ave com a asa fraturada, então foi facilmente pega, né? Eles também têm uma ação ecológica muito importante, porque ajuda a limpar os campos, como dizem, né? E proporcionalmente, o que eles fazem na natureza é extremamente importante, porque animais morrem, né? Esses animais vão degradar e certamente poderão causar um impacto de poluição no ambiente. E eles têm essa ação de diminuir esse impacto, né? Então eles se alimentam principalmente de pequenos roedores, ratinhos, alguns sapinhos e de alguma forma quando encontram animais em decomposição também. Foram 210 dias de tratamento. Pamela, estudante de veterinária, foi quem cuidou do gavião. Abriu mão dos finais de semana e até das férias para ajudar na recuperação da ave. Eu vinha durante 7 meses, 2 vezes ao dia, né, para alimentar ele. Os alimentos oferecidos eram, a gente estava alimentando com filezinho de peixe, carne moída, daí alternava de vez em quando essa dieta com um camundongo, que também faz parte. E para mim, assim, foi fundamental, porque além de ser a área que eu quero seguir, faz parte de preservação ambiental. O apego foi tão grande que ela até batizou o gavião de Juanes. O nome foi dado logo que identificou se tratar de um macho adulto. É inofensivo, como vocês viram. Eu consigo conter, consigo manejar, ele é totalmente inofensivo. As pessoas, como nas corujas, assim, associam mal agouro e na verdade é o hábito. Mas não é só o gavião Juanes que está por aqui. Donatello também se recupera de uma fratura depois de ter sido atropelado. O pequeno jabuti já passou por cirurgia, mas ainda não pode voltar para a natureza. Ainda bem que aqui ele está bem cuidado e longe dos perigos da cidade. Essa estrutura pequena aqui, ela vai ser um centro de atendimento emergencial de animais silvestres. Ou seja, o objetivo na universidade será então acolher esses animais que sofrerem alguma injúria, como por exemplo esse gaviãozinho que fraturou a asa, a gente não sabe como foi, né? Pode ter sido até um acidente, né? Ou até pelas mãos do homem, como acontece muito. Então ele veio com uma fratura completa. Passou por procedimentos de imobilização e ficou aqui durante 7 meses nesse espaço aqui, sendo alimentado, né? E se recuperou. E depois de 7 meses em recuperação, chegou a hora do Juanes voltar para o seu habitat natural. O primeiro voo foi rasante, sem grandes acrobacias. Mas uma coisa é certa, o gavião Juanes está totalmente recuperado. Agora pode voltar a interagir com essa paisagem que, convenhamos, ele merece. A relação homem do campo e natureza tem que ser sempre positiva. Bom, agora nós vamos até Coxim conversar com o João Campo, que está lá e que vai fazer um link amanhã, um leilão com 120 lotes. Será um leilão muito grande transmitido aqui nas telas do Canal do Boi. João, uma boa tarde para você. Muito bom mais uma vez receber você aqui no Mercado do Campo. Tudo certo por aí para o leilão de amanhã?
Muito boa noite, Rafaela Fávaro. Boa tarde a toda a audiência. Olha, o clima tá maravilhoso aqui, viu? Além de tudo, o Coxinha é uma terra muito quente, mas que hoje está com um clima um pouco mais ameno. E eu já quero passar a palavra e dar as boas-vindas para o nosso grande anfitrião de amanhã, Guto Graçano, em nome do seu Ricardo e de toda a família da Fazenda Modelo. Guto, eu já adiantei durante a nossa programação que nós temos 120 touros e quase 2.500 animais de gado de corte. O que a Fazenda Modelo separou para a gente de especial na terceira edição do seu leilão? Boa noite. Boa noite a todos. Nós preparamos uma tourada produtiva e funcional. Uma tourada que já está consolidada a sua genética, onde vai transmitir bezerros pesados, matrizes férteis e matrizes com certeza com muita habilidade materna. Esse é o trabalho da Fazenda Modelo, é produzir um Nelore, um par do Brasil para a realidade da nossa região. São animais super adaptados, prontos para começar a estação de monta e terminar a estação de monta. Nós falamos também, Guto, aqui os nossos amigos que estão linkados conosco já veem as imagens de algum dos lotes do nosso trabalho. Esse foi um ponto que eu toquei bastante durante toda a semana, falando do como esses animais já estão adaptados, melhor dizendo, aqui ao norte do estado do Mato Grosso do Sul. Outro ponto que eu julgo muito importante são as ferramentas que a Fazenda Modelo utiliza-se na seleção. São diversos programas, avaliações que passam esses touros, né, Guto? Esses touros são avaliados pela ANCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, são avaliados pela ABCZ e fazemos também as avaliações de carcaça. E a Fazenda também possui as provas de desempenho da ABCZ. Então o critério de seleção é um critério que nós não fechamos as portas do frigoríficos para o descarte. O que tem que ser descartado é descartado e só colocamos à venda aquilo que nós desejamos comprar. Outro ponto importante, Guto, você faz muitas inseminações dentro do projeto de cruzamento industrial aqui dentro do estado do Mato Grosso do Sul, na Fazenda Modelo em Pedro Gomes. Vai vender um pouquinho de gado de corte amanhã. Eu sei que a própria família se abastece, né? Vocês engordam muito gado aqui, mas você vai abrir mão de um pouquinho de cruzamento para a gente também, né, Guto? A Fazenda Modelo, ela é pioneira em cruzamento industrial. Começamos em 1987 cruzando o touro Angus com a vaca Nelore. Daí passamos a ser craque na produção de bezerro, de cruzamento industrial. Passamos depois pela fase das receptoras meio-sangue Angus, meio-sangue pardo suíço. E agora o mercado, ele quer esse gostinho do bezerro produzido da Fazenda Modelo. São animais que são para os grandes confronadores, para grandes criadores. Então tá aí, amanhã nós temos esse compromisso mais do que especial com a oferta de 120 reprodutores da Fazenda Modelo e de seus parceiros e mais 2.500 animais de gado de corte. Guto, últimos 30 segundos é para você fazer um convite muito especial para a audiência da Rafaela do Mercado do Campo. Amanhã, a partir das 13 horas, horário local, começa o terceiro leilão Fazenda Modelo e convidados. 2.500 bezerros de corte e 120 touros da alta qualidade. É isso aí, Guto. Obrigado, meu amigo. Honra estar aqui mais uma vez com a equipe do SBA, com a equipe da Central Leilões e na batida do martelo. Então é isso, Rafaela. Convite feito especialmente para a sua audiência, para todo mundo ficar ligado conosco a partir das 13 horas no horário sul-mato-grossense, 14 de horário de Brasília. Nós começaremos a terceira edição do Leilão Fazenda Modelo e convidados. É com você, meu amigo. Obrigado pelo espaço, inclusive, cedido essa semana inteira para divulgarmos um pouco mais de grandes oportunidades aos seus telespectadores. Obrigado. Obrigado. João, bom leilão amanhã, boas vendas para você e os espaços aqui do Mercado do Campo estão sempre abertos. Bom, o programa de hoje fica por aqui, mas nós voltamos na segunda-feira. Fique agora com Pecuária BR e até semana que vem.